Maíra, o cliente pediu para eu enviar o PSD. O que é que eu faço? Eu envio ou eu não envio? Calma, é muito mais simples do que você imagina. Você foi lá, foi contratado para fazer posts para redes sociais do seu cliente. Quando terminou tudo, você fez lá bonitinho, entregou todos os PNGs para o seu cliente. Ele falou, você poderia, por gentileza, me passar o PSD? E aí você fica desesperado. Contextualizar o que é o PSD. O PSD é o arquivo aberto, editável, que você usa para fazer as suas criações. E alguns clientes podem chegar a pedir o PSD, que é o arquivo aberto, para que ele mesmo faça edições. Por que que isso é um problema? Porque você tem ali todo o trabalho de pesquisa, todo o trabalho de criação, todo o trabalho, né, criativo, e aí se você entrega o PSD, aquele cliente automaticamente, supostamente, não precisa mais de você. Eu discordo disso, mas a gente fala já sobre isso, tá? Então, muitos de vocês demonstram ter esse receio de enviar o PSD para o cliente porque pensa que ele não vai mais precisar de mim, ele vai me descartar, ou ele vai contratar um designer mais barato para só editar os meus PSDs. E aí eu me lasquei. Inclusive, isso já aconteceu comigo, já trabalhei numa agência. E o cara falou isso abertamente pra mim. Tipo, ó, eu gosto muito do seu trabalho, só que eu não consigo te pagar. Então eu vou te pagar pra você criar o template e eu vou pagar um designer mais barato pra editar. O que que eu fiz? Eu recusei o trabalho? Claro que não, porque não faz diferença pra mim, gente. Eu não ia ter aquele cliente de qualquer forma. Ele não ia me contratar, ele falou. Eu não tenho dinheiro para te contratar, eu vou contratar um designer mais barato. E aí eu quero que você faça os templates para mim. Por que que eu recusaria esse trabalho? Não consigo entender por que que eu não enviaria os PSDs para ele. Só que eu falei, tá, tudo bem, eu faço isso, só que vai ser mais caro, obviamente. Porque eu estou entregando todo o meu trabalho criativo na mão de uma pessoa. E spoiler, isso não vai dar certo. Porque até para você editar um PSD, até para você modificar uma criação que já está praticamente pronta, você precisa saber design. Porque se eu diagramei um texto com 6 palavras e o cliente no mês seguinte manda um texto com 10 palavras, você vai precisar ter noção de design para conseguir rediagramar, para conseguir reposicionar, para conseguir fazer funcionar o design. Então até para editar uma coisa que está pronta, você precisa saber design. O seu cliente não necessariamente vai conseguir, a não ser que seja um layout muito simples, que é só editar. E aí também eu não consigo entender por que que você quer ser esse trabalho de ser um alterador de design. Eu altero, eu faço, mesmo que seja algo extremamente simples que o próprio cliente pode fazer. Eu até prefiro que ele faça, porque eu não quero estar me ocupando com uma coisa que é só modificar o texto e mudar um ou outro elemento de lugar. Mas eu estou me adiantando, calma, vamos lá. Cliente te pediu o PSD e você tem duas opções. Ou entregar ou não entregar, não é isso? Como é que você decide? Você precisa primeiro analisar se você tem um contrato com esse cliente. Normalmente eu sei que você não tem, que vocês não fazem contrato. E ver o que está lá no contrato. Especificar no contrato muito bem que o que você entrega são os PNGs, que os PSDs são o de propriedade do designer. Porque nos PSDs existem fontes que a gente comprou, imagens de bancos de imagens que a gente paga, que não estão autorizadas a qualquer pessoa usar. Você precisa ter assinatura para poder usar aquela imagem. Você precisa especificar isso no contrato, certo? E aí, a sua opção é seguir o contrato. Se tem lá no contrato que você vai enviar PNG, você envia PNG. Se tem lá no contrato que você envia PSD, você envia PSD. Se não tem especificado no seu contrato, se você não teve esse cuidado de deixar muito claro no seu contrato o que é que você vai enviar para o seu cliente, você precisa conversar com o seu cliente e chegar numa solução. Então, para esses casos e para os casos de você não ter contrato, como que a gente faz? Muitas pessoas são bem irredutíveis. Eu não envio o PSD, pronto, acabou. E tudo bem, se é a sua escolha e faz sentido para você, eu não vejo nenhum problema nisso. Mas eu também não vejo nenhum problema em enviar o PSD quando isso é oportuno, dependendo da relação que você tem com o cliente ou dependendo da relação que você vai manter com o seu cliente depois. Porque pode ser que você recuse enviar o PSD, aquele cliente fique de bode com você, ele te descarta, ele contrata outro designer que vai enviar o PSD para ele e você só se queimou com a pessoa de uma forma completamente desnecessária. O que é que normalmente eu faço? Cada situação é uma situação. Teve essa situação da agência que o cara já me falou de cara que ia querer os PSDs para um designer mais barato editar. Acho que essa agência nem existe mais, para ser bem sincera. Teve outro caso também de uma pessoa que falou, mas eu preciso de um template, que era um post básico, que era só um texto, eu preciso que você crie esse post para mim
e eu preciso que você envie para mim, editável, para eu passar para o cliente. E eu falei, tá, por que eu não faria isso? Eu não consigo entender. Por que eu não faria isso? É só você cobrar um pouco mais, é só você cobrar 3 vezes, 4 vezes mais no valor, porque você está colocando ali o seu esforço e o cliente vai ter aquele facilitado para a vida toda dele. Imagina que o cliente posta, sei lá, 3 posts estáticos por mês, certo? Então são 12 posts por mês. E são aqueles posts em formato tweet, sabe? Que o pessoal fazia antigamente. Mais ou menos naquele estilo, que é só um texto com uma imagenzinha, nada muito complexo, certo? E aí ele precisa que você crie esse template para ele, porque ele não sabe criar. E aí o que ele vai fazer é só mudar o texto. Pronto. Você prefere você ter que fazer todo mês aquele mesmo post que você só vai ter que mudar o texto e cobrar um pouquinho a mais, porque você também não vai poder cobrar muito, ou você prefere cobrar um valor um pouco mais alto para entregar o template, não precisar se preocupar com isso, porque o trabalho já está feito, e colocar dinheiro no seu bolso? Me diga, o que é que você prefere? Eu prefiro entregar o que o cliente quer. Mas eu não quero outro designer mexendo no que eu criei. Tudo bem, você quer isso, às vezes uma questão de ego, de orgulho, ou você não quer que aquele trabalho seja confundido, você pode exatamente explicar isso para o seu cliente. Olha, o PSD é uma criação minha, eu não compartilho os meus PSDs com os meus clientes. O que eu entrego é o resultado do meu trabalho. E foi isso que a gente acordou. Eu não vendo PSD. Não existe isso aqui para mim. É um posicionamento que você pode ter com o seu cliente, tá? Então você tem esses caminhos. Você pode ou entregar o PSD de graça, que honestamente eu já até fiz também, não me arrependo, não fez diferença nenhuma na minha vida. Porque, como eu disse, para você saber editar o que já está pronto, você também precisa saber design, você também vai precisar de um designer para fazer isso. Você pode cobrar mais caro pelo seu PSD e enviar para o seu cliente. E você pode explicar para o seu cliente que os seus PSDs não estão à venda, que o que você vende é o resultado. E infelizmente não vai ser possível enviar um material editável para ele, que se ele precisar de alguma alteração, se ele precisar de alguma modificação, alguma coisa que precisa ser modificada no documento original, ele precisa entrar em contato com você para você fazer essa alteração. E aí você vai ter que lidar com essa dor de cabeça de explicar para o cliente também que essas alterações não são limitadas, tem um prazo específico para serem feitas, enfim, você vai ter que entrar nesse acordo aí. Cada caso é um caso. Você precisa conversar muito bem com o seu cliente para entender o que ele quer, o que ele precisa e oferecer uma solução para isso. Eu não vejo problema nenhum em, às vezes, entregar o PSD e me livrar de um monte de alteração chata que eu vou ter que fazer e deixar na mão dele para ele fazer, ele se vira ou ele contrata outra pessoa para fazer e eu invisto meu tempo em outro cliente que demanda coisas originais. Mas isso sou eu. E você? O que é que você faz quando o cliente pede um PSD para você? Isso já aconteceu? Conta nos comentários e dá o seu conselho aí também para quem está começando, que está todo mundo perdido.